Fala, meus queridos, da palavra de Deus, você que me acompanha nesse canal, né, Concerto de Ventiladores. Lembra que no comecinho eu comecei, né, trazendo a palavra do Senhor neste canal para a nossa meditação, para nossas vidas, para que Deus venha a cada dia nos abençoar, né? E o Senhor me pôs no coração para que eu voltasse a trazer a sua palavra, né? Então o que foi que eu fiz? Eu botei junto com, né, conserto de ventilador, porque como meu celular, a memória é pequena, não é uma memória boa, então eu coloquei no coração para estar trazendo também uns versículos da palavra de Deus, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos dá, né, esse vigor para nós estar de pé. Então, sem Ele, nada que foi feito, porque Deus é Ele que faz todas as coisas. Neste momento, querido, eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanha neste canal, um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus visite cada coração, seu lar, sua vida, né, poderosamente. Então aqui nesta tarde de hoje, né, hoje é feriado, segunda-feira, né, então eu venho trazer aqui uma mensagem da parte de Deus para você. Não que eu não tenha, né, conserto de ventiladores, tenho muitos ventiladores para consertar e também conserto, mas o Senhor me propôs para trazer esta mensagem, que diz assim, ó, João capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê frutos. Vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Amém? E ainda diz mais: estais em mim e eu em vós, como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não me estiver na videira. Assim também vós, se não me estiver em mim. Eu sou a videira verdadeira, e quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Queridos, está aqui uma mensagem, né? O próprio Jesus Cristo, né, jogando para fora a sua lealdade e a sua fidelidade para conosco. Muitas vezes nós não sabemos nem agradecer, né, esta fidelidade, essa lealdade que o Senhor, né, está tendo de nós, esta compaixão que o Senhor, né, Ele, né, soube, né, botar para fora, né, o sentimento, né, e a sua sinceridade de nos amar. Então Ele traz essa ilustração para que nós venha entender o valor, né, a sua lealdade para com o ser humano. E é isso que o ser humano ele precisava ter. É isto que o ser humano precisava reconhecer, a fidelidade de Cristo e a honestidade que ele sempre teve com a humanidade, a de se entregar em uma cruz, sendo ele justo, fiel e verdadeiro, mas foi crucificado como mentiroso, como um assassino, como um malfeitor, passando todas as consequências que nós tenha que passar, Jesus levou sobre ele. Mas ele aqui nos dá também uma oportunidade, e essa oportunidade ela está nas nossas mãos. Se eu quero ter uma morada com ele, ou também se eu não quero ter uma morada com ele. Porque Jesus ele já fez a parte dele, que ele se entregou nas mãos dos malfeitores, sendo ele humilhado, cuspido, chicoteado, mas ao seu terceiro dia
ele ressuscitou, está lá à direita do Pai, ainda intercedendo pela humanidade, junto com o Espírito Santo, que intercede com gemido e exprimível pelas nossas vidas. E aqui, essa passagem, ele deixa claro, aquela mesma passagem que ele diz: quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque essa passagem, ela está situada neste mesma sintonia. Jesus, ele não muda a sua rota, Jesus, ele não muda o seu roteiro, Jesus, ele não muda o seu endereço, ele sempre continua o mesmo. Por isso ele diz aqui em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, antigamente Deus agia da sua forma, era olho por olho, dente por dente. Se você não queria o que Deus queria, Deus vinha e cepava, Deus vinha e matava. Jesus disse: Pai, deixa essa responsabilidade comigo. Só que quando nós acabamos de ler esse capítulo, nós podemos entender que Jesus Cristo, ele não age só. Jesus Cristo, ele age junto com o Pai. Além do Pai tem o Espírito Santo, e ele deixa claro que ele só faz alguma coisa se o Pai permitir. Então ele diz: eu sou a videira, mas só que meu pai é o lavrador. A videira, ela não fica em pé, ela não dá o seu fruto, ela não é uma árvore frutífera se, aleluia, o lavrador não cuidar, se o lavrador não preparar. Então, quando o lavrador, ele prepara uma árvore, um plantio, quando ele cultiva um sítio, ou seja, ele vai cultivar, dando que sustento àquela terra, colocando adubo, colocando aquilo que para não atingir, para não pegar praga, e aquela árvore sempre vai ser uma árvore frutífera. Ela sempre vai ser uma árvore que dá os seus frutos no seu tempo. Então, por isso que ele disse: eu sou a videira, mas só que meu pai é que cuida de mim, o meu pai é que faz tudo, o meu pai é que ele faz com que a minha árvore continue em pé. Então, sem ele, nada eu posso fazer. Então, Jesus está dizendo: meu filho, eu sei, eu morri na cruz por você, mas só que não é só eu que faço, quem faz também é meu pai. Se o meu pai concordar, aqui em cima está tudo concordado. Por isso ele disse que o que é concordado na terra é concordado no céu. Por isso que Jesus não quis concordar logo no céu. Ele quis primeiro que concordasse na terra, para que ele não fosse ocupado de nada. Então, quando ele disse: eu sou a videira nós sabemos que é uma planta que dá seus frutos em anos em ano. A gente sabe que a videira, ela tem, aleluia, o seu período fresh, também seu período, aleluia, de hidratação, aonde, louvado seja Deus, os agricultores, ele vai podar aquelas galhas, aonde eles vão podar, aqueles brotos, para quê? Para que no seu tempo ela venha botar os seus frutos saudio, ela venha botar os seus frutos no seu tempo certo, com tudo certinho. Então, aleluia, como é que faz? Porque o lavrador vem, querido, e ali cuida daquela árvore, daquele plantio, e quando chega no seu tempo, ela começa a botar, aleluia, como que se fosse a primeira vez. Por quê? Porque, aleluia, o lavrador cuidou dela, o lavrador deu toda atenção para ela, o lavrador deu todo carinho para ela, o lavrador deu a sua nutrição para ela, cuidou, então não pegou praga, aleluia, e também os seus pés, aleluia, sempre estava ali, louvado seja Deus, adubrado, então não tinha como dar errado. Então Jesus, ele disse: eu sou a videira, mas só que meu pai é o lavrador. Aí ele vem aqui e diz:
Aleluia. Toda vara que em mim não dá fruto, meu Deus, e todas aquelas que dá fruto limpa. Então ele diz, aquela que dá fruto, o agricultor ele vai deixar, ele vai limpar de maneira que não venha atingir, né, aleluia, o tronco. Então ele vai cortar aquelas, né, aqueles galhos que está ali seco, podre, ele vai cortar, porque no seu tempo, no seu período, ela vai começar, né, a produzir fruto. Mas ele disse, e aquela que não der, aleluia, ele corta, a limpa e lança no fogo. Essa é a parábola de Jesus. Jesus dizendo, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, vocês vão ter vida, vocês vão ter livramento, vocês vão ter bênção, vai ter vida eterna. Mas se você não estiver em mim, desculpe, eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder cortar os laços na sua vida, eu não vou poder desfazer os embaraços e empecilhos, eu não vou poder, aleluia, quebrar a barreira, eu não vou poder curar, eu não vou poder dar vida, porque vocês não entram em mim, então será lançado no fogo e eu não posso fazer nada. Aí ele disse, olha, no versículo 3, vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Jesus está dizendo, não adianta, você já escutou o que eu falei, você já está na mente, né, o que minha palavra tem falado, o que os meus profetas têm anunciado, o que os meus profetas têm dito, eu já tenho falado. Agora as consequências que vêm a partir dali é com você. Se você não ouve, é problema seu. Jesus, querido, ele não passa a mão pela cabeça de ninguém. Jesus, ele é honesto, ele é fiel, ele não pode quebrar o seu princípio. Jesus, ele não pode quebrar o seu início. Jesus, ele sempre vai manter fiel. Quem tem que quebrar princípios somos nós. Se nós outrora era errado, vamos tentar a ser certo. Se outrora nós fumava, vamos parar de fumar. Se outrora nós bebia, nós temos que parar de beber. Se outrora nós era, aleluia, prostituto, nós temos que parar de prostituir. Querido, quando nós viemos para o lado de Cristo, esquece o passado. Esquece a prática do pecado, porque ele não vai aceitar mais. Olha o que ele está dizendo aqui na sua palavra. Versículo de número 3, capítulo 15 de João, versículo 3, você que está chegando agora. Capítulo 15, versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então não adianta, você já ouviu. Você entende, você conhece, Deus já falou com você. Você que vai ouvir este vídeo, você que vai ouvir, você que vai ver, Deus ele está falando com você. Hoje, se Ele pedir a tua alma, o que tu tem preparado? Porque o ser humano, ele não reconhece que ele é de corpo, alma e espírito. Ele não reconhece que o corpo e a alma e o espírito quem deu foi Deus. Muitos não reconhecem porque se Deus tirar o espírito morre. Muitos não reconhecem se Deus tirar a alma morre. Muitos não reconhecem se Deus matar o corpo já foi, porque ele disse, querido, aleluia, temer, aleluia, a Ele, não temer ao adversário, mas temer a Ele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então entenda isso, entenda que Jesus Cristo, Ele é a videira, mas para você dar fruto precisa estar nele. Pega esta palavra para a sua vida, não perca tempo com coisas banais desta vida, com coisa errônea e pecaminosa desta vida. Volte aos pés do Senhor. Você que vai ouvir este áudio, você que me segue, compartilha, porque esta passagem, ela evangeliza muitas pessoas que estão afastadas, pessoas
que outrora era uma bênção na presença de Deus e por qualquer motivo largou, por calúnia, por inveja, por até mesmo perseguição, por problema, veio sobre ele, pegou ele no momento despreparado, porque a aflição, ela vem na hora que você não espera. Deixa eu te dizer, existe 2 tipos de aflição. Não existe só um tipo de aflição. Tem pessoas que acham que a aflição é só aquela quando você está passando pelo momento caótico, pelo momento de perca, pelo momento de tristeza. Existe aquela aflição que você tem quando você sabe que você tem algo para adquirir, mesmo que seja algo de bem, você entra em uma aflição. Aquilo que Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, a aflição desse tempo presente não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada, e é o que está preparado para aqueles que o amam. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios, o que o olho não viu e o que os ouvidos não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para que você entenda, Apocalipse 21, e Deus tirará dos seus olhos todas as lágrimas, e lá na cidade não vai haver mais choro, nem pranto e nem ranger de dente, mas sim será só alegria. A Bíblia diz que lá não vai precisar luz do dia, porque o próprio Cordeiro já é a luz. E lá a Bíblia diz que a rua não é, aleluia, de pretume, as ruas não é de pedra, a rua não é de areia, mas sim de jaspe, de ouro, seus muros de ouro, seus muros de jaspe, suas portas, cada porta 12 portas, e cada 12 portas há 12 tipos de pedras preciosas, a qual Deus tem algo maravilhoso para te oferecer, para te dar. Basta você tirar um tempinho para ler as suas escrituras e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Basta você parar um pouquinho e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Para com essa besteira que o mundo tem coisa boa, não. O mundo tem coisa boa para aqueles que é cego, para aqueles que não têm visão, que acha que acabou, morreu. Não, não acabou, morreu. Antigamente até eu questionava isso, que o povo falava: você vai para um lugar de fogo, você vai para um lugar, aleluia, aonde a verme não morre. Mas, querido, antigamente eu achava isso, mas se você tem uma Bíblia em casa, lê lá no livro de Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 24, vai estar lá que todos aqueles que prevaricaram contra Deus, aqueles que brincaram com Deus, aquele que zombou de Deus, aquele que foi de encontro a Deus, foi lançado no lago de fogo, aonde não se apaga, aonde as suas vermes não se cansa de furar, de comer. Então, querido, nessa época, lembra de uma coisa, que a morte, ela é a última de ser tragada. E nesse tempo ela vai estar tragada. Então você vai sentir o gostinho da morte vivo. Então pensa nisso. Pensa que Deus hoje está falando com você através dessa mensagem. Desperta tu que dorme, porque Deus tem algo para você. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração no livro de João, capítulo 15, versículo de número 1 a seguir. Amém? Que Deus abençoe.